Cíntia, lê para mim. Estou sem óculos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jonas capítulo 1, versículo do 1 ao 7. Aleluia, Deus. Aleluia. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um aos seus deuses, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens? Dormiu? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia a cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e sorte caiu sobre Jonas. Glória a Deus. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Irmãos, todos já conhecem a história de Jonas, um desobediente, um israelita que profetizou no reinado de Jeroboão, um israelita que tinha em sua carreira como profeta. Jonas era profeta, e nesse meio caminho Deus fala assim: Jonas, vai até a cidade de Nínive, porque eu preciso que aquele povo se arrependa, eu preciso que aquele povo entenda que eles estão fazendo tudo errado, eu preciso que aquele povo me conheça para que eles possam me adorar. E Jonas, porém, decidiu não obedecer o chamado de Deus para ele ir até lá. Ele não queria ir para Nínive, porque na cabeça dele aquele povo precisava pagar o preço, porque eles estavam pecando contra Deus, então eles que se virassem. Mas eles pecavam, pereciam por falta de conhecimento, até porque o conhecimento que eles tinham eram de vários deuses, eles não conheciam o único Deus, que era o Deus de Israel. E Jonas, por sua vez, resolve comprar uma passagem para Tarsis, dizendo assim: Deus está mandando eu ir para Nínive, mas eu quero ir para
cura, batiza, liberta, transforma, dá vida. E é nos lugares, irmãos, mais improváveis. E é muitas das vezes na vida de um irmão, a qual a gente não dá nada por ele. É onde Deus quer transformar, é onde Deus quer libertar, é onde Deus quer trazer vida e mostrar a todos nós que Deus faz milagres acontecer. Um belo dia, nesse mesmo dia, irmãos, o navio partiu para Tarsis. E os marinheiros eram marinheiros velhos de guerra, já estavam acostumados com o mar. Só que sobre eles vieram um vento muito forte, a qual os marinheiros não conheciam. Veio uma grande tempestade dentro do mar, a qual eles não sabiam lidar com aquela situação, porque Jonas, além de trazer vento para a vida dele, trouxe vento para a vida dos outros. Não é sobre o que, ele pagou um preço, não, ele fez pessoas pagar preço por ele também, porque aqueles homens ficaram desesperados dentro daquele navio, dentro daquele barco. A tempestade jogava para lá, jogava para cá, eles invocavam seus deuses e nada acontecia. Eles começaram a dizer, chama Deus esse, Deus aquele, Deus tal, Deus de tal, e nenhum Deus respondia, porque o Deus de Israel não ia acalmar a tempestade enquanto Jonas não se colocasse na posição e fosse até a cidade de Nínive. A responsabilidade da calmaria estava na mão de Jonas. A responsabilidade da vida daqueles homens naquele barco estava na mão dele, porque a desobediência era dele, não daqueles homens. E muitas das vezes, irmãos, a gente peca por falar demais. Um belo dia eu falei assim, Isaac, né, meu irmão, meu pastor também, né, mas é mais novo, é o caçula, eu sou mais velha. Eu falei, Isaac, está acontecendo isso, isso e isso. Aí, mas você já fez isso? Eu falei, eu não vou fazer não, porque não sou eu que tenho que fazer. Olha só, moça. Aí Isaac, mas peraí, você precisa tomar posição aqui e aqui. Eu falei, mas eu não vou fazer. Não vou porque é o irmão que tem que tomar posição, não sou eu que tenho que tomar posição, não. Acarretei um vento, irmão, para minha vida, tempestade. E no desespero, eu falei assim, Isaac, o que eu vou fazer? Ele falava assim, tomou posição dela. Já fez o que Deus mandou você fazer? Eu engoli a seco. Comecei a fazer aquilo que o meu pastor me ordenara fazer, porque debaixo da proteção dele, acima dele está Jesus, e abaixo do meu pastor estou eu. Então cabe a mim obedecer os mandamentos que o Senhor tem dado ao meu pastor para passar para mim. Não cabe a mim, irmão, julgar ninguém. Não cabe a mim dizer que o irmão é isso ou é aquilo. Ih, vai na casa da irmã fulana orar, ela não quer nada com Jesus, é por isso que eu não vou lá. É aquela improvável que Deus quer resgatar através da sua vida.
apressado ao mar. Glória. Trazendo para nós aqui, irmãos, muitas das vezes, nós, vamos falar de mim, a gente é crente Nutella. Porque muitas das vezes a luta sobrevém sobre nós. A primeira opção que aparece, eu vou largar a igreja, eu vou largar o ministério. Ah, se eu fosse o pastor, eu fazia isso. Isso ainda bem que você não é. Porque se for para fazer na tua vontade, não vai acontecer. Porque o pastor está nessa igreja, sabe o quê? Debaixo de uma proteção, debaixo de uma palavra profética. Ele é escolhido para estar aqui. Não foi eu, nem foi você. Foi ele que Deus chamou para pastorear essa igreja. Ah, se o pastor tal tivesse, ia ser assim, ia ser assado. Ah, se o pastor fizesse assim, o pastor não vai fazer nada de mim nem dele. Porque ele obedece a voz de Deus, porque ele não quer passar por tempestade. Nós precisamos, irmãos, entender. Fala para mim que a palavra ela corta para lá, mas ela também corta para cá. E eu também preciso aprender. Nós precisamos entender que quando Deus chama, a gente não tem escolhido, não tem escolha, não. Ou a gente questiona ou adora. E para questionar, a gente precisa estar preparado para passar pelo processo. É melhor adorar a Deus debaixo da obediência do que da desobediência. Da mão de Deus, irmão, ninguém te livra. E Jonas não foi livre da mão de Deus enquanto ele não foi lançado ao mar. A Bíblia diz que ele foi lançado ao mar e na mesma hora a calmaria veio sobre aquele barco, sobre aquele navio. Algumas Bíblias falam navio, outras falam barco. E veio aquela calmaria. E Jonas achando que é o fim. Não era nada, era o começo. Ali iniciava-se a trajetória dele em Nínive. Foi engolido por um grande peixe. E ali ele entendeu que ele não precisava fugir do chamado. E ali ele entendeu que era ele e Deus. Porque no ventre de um grande peixe ele não tinha para onde fugir, ele não tinha para onde correr. Ou ele adorava, ou ele adorava. Ou ele exaltava, ou ele exaltava. Ou ele dava glória, ou ele dava glória. Não tinha para onde ele fugir dentro daquele peixe. Até porque imagino que era um espaço bem pequeno. E a minha Bíblia diz que ele ficou, que ele jejuou, que ele orou, ele suplicou de coração. Ele não precisou gritar, ele não precisou murmurar, ele não precisou virar de cambalhota, pular aqui, pular ali. Ele apenas se atentou ao teu chamado e o arrependimento dele veio ali, irmãos. A Bíblia nos diz que a gente tem que se arrepender enquanto ainda há tempo. Nós precisamos nos arrepender enquanto ainda há vida, porque enquanto ainda há vida há esperança. Deus tem nos dado a chance de estarmos juntos, unidos, num só propósito, num só coração, de que é adorado. E quando a gente se coloca na posição de adorar, Deus faz milagres acontecer. E chega ali Jonas 3 dias no ventre daquele peixe, chorando, jejuando, até porque não tinha nada para comer. Mas se Deus quisesse, Deus ia prover alimento para ele ali, porque Deus é Deus. A Bíblia diz que depois que Jonas se arrependeu, se colocou na posição e falou: Deus, eu vou fazer. Não vou mais, ó Pai, sair no centro da tua vontade, do teu querer. Não vou mais sair, ó Pai, fazendo aquilo que eu acho que é bom. Porque nossos olhos, irmãos, só enxergam aqui. Pra gente tá bom. E se não tiver bom para Deus? E se Jesus disser: eu quero mais, a minha igreja tem mais para dar, a minha igreja tem mais para fazer. Porque muitos olham e falam assim: ah, não dá nada. Ah, o pastor Cleito, larga ele. Né, pastor? É desse jeito. Mas a árvore que dá fruto, ela é espancada. E são dias de luta que muitas das vezes o Senhor acha que não vai aguentar. Mas Deus de manhã dá ou não dá o refrigério? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Não temos, irmão, que temer ao homem, nós temos que temer a Deus. Aos nossos pastores
A Bíblia diz que depois que ele se arrependeu, ele começou dentro do peixe, né? O peixe começou a nadar e vomitou em alguma área, mas não em Nínive. Porque a desobediência nos traz consequências. Ele precisou andar a pé em terra seca, porque ele estava em alto mar. Tarsis não era Nínive, da onde o peixe deixou ele até Nínive, ele teve que andar. Ele teve que caminhar, porque Deus, ele facilita, irmão, o nosso trajeto quando estamos na obediência. Mas quando a gente sai da obediência e começa a fazer aquilo que a gente acha que é certo, a gente paga preço. Então o peixe vomitou ele na praia, e a Bíblia diz que ele andou, irmãos, até chegar a Nínive. Diz que até a cidade de Nínive andou por 3 horas, 3 quilômetros, se eu não me engano, porque eu não estou conseguindo olhar a minha conta, para que eu faço? E ao chegar às portas da cidade de Nínive, ele já ficou temeroso, porque na chegada já encontrou muito ídolos, já encontrou muita coisa que ele não estava acostumado a ver, eram muitos deuses. Então veio na cabeça dele: se esse povo souber que eu sou israelita, eles vão me matar, mas eu preciso anunciar a palavra, eu preciso pregar a palavra ao necessitado, ao quebrantado de coração, eu preciso anunciar que Jesus voltará, eu preciso ser boca de Deus aqui na terra. E Jonas começou a anunciar: arrependa-te, 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 Nínive, arrependa-te, porque em 40 dias Deus vai destruir essa cidade. E a Bíblia relata que imediatamente, instantaneamente,